Quando nos deparamos com o Senhor, quando nós nos deparamos, quando pessoas se encontram com Deus, e hoje às vezes nós lemos histórias, nós pregamos sobre o encontro quando Isaías, ele relata que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, e daí a gente relata a experiência dele, a gente vive relatando e pregando experiências de homens e mulheres que tiveram um encontro com Deus. Agora a pergunta que eu faço, esses encontros não continuam? Será que isso daí era só para a época da Bíblia? Hoje as pessoas não têm encontro com Deus? Você nunca teve um encontro com Deus? É lógico que sim, porque se você está aqui, ou pelo menos você ouviu, ou você tem desejo de ter um encontro com Deus. Eu quero dizer que é possível. Eu quero dizer que Deus quer ter um encontro com você, porque é esse encontro que muda, é esse encontro que transforma. Isaías já era um profeta, Isaías já era alguém ali que tentava falar com o povo, mas se você olhar o livro de Isaías até o capítulo 6, ele só está descendo a lenha no povo, ele está reclamando com Deus. Esse povo é um povo de impuros lábios, de lábios impuros, esse povo se revoltou com o Senhor, esse povo é um povo cheio de pecado, ele só está criticando os outros, e ele está se achando o máximo. Mas de repente no capítulo 6, quando eles têm um encontro com Deus, ele para de olhar para o povo e ele começa: ai de mim, eu não apenas habito num lugar onde as pessoas têm um lábio impuro, um povo de impuros lábios, mas eu também sou um desses homens. Ali ele começa a ser transformado, ele fala: ai de mim, eu vou perecer, eu vou morrer, porque eu sou um homem pecador de lábios impuros, eu também sou igual a essa turma, e eu vi o Senhor, eu vou morrer. Mas daí o Senhor vem, manda os anjos, querubins, serafins, tocar, pega uma tenaz e começa a purificar ele, e ali em diante ele é um homem, um profeta diferenciado, que acaba sendo um profeta messiânico, é o profeta que mais fala sobre o Messias, porque quando ele tem um encontro com Deus, ele é transformado. Agora ele já começa a falar, já mais palavras de esperança, porque agora ele não está só olhando num plano físico, num plano natural, mas agora ele consegue ver o Senhor. Quando nós temos encontros com o Senhor, a gente não fica só olhando doença, só enfermidade, só o caos, só desgraça. A gente começa a olhar que para além das nuvens existe o sol da justiça brilhando, e que por fim vai se levantar, e a última palavra sempre vem dele. Pessoas que têm encontro com Deus são transformadas, elas param de olhar só para os outros e começam a olhar para si, elas começam a falar assim: puxa Deus, eu sou orgulhoso. Ai, o problema não é só os outros, o problema não é a casa do outro, o problema não é a roupa do outro, do vizinho que não lava direito. Agora eu estou percebendo que é a minha vidraça, que eu nunca lavei, eu preciso começar a lavar. E na medida que eu lavo a minha vidraça, eu começo a enxergar a roupa do vizinho um pouquinho mais branca. Pessoas, e nós, meu querido, nós precisamos ter um encontro com o Senhor, porque senão nós só vamos ouvir falar, nós vamos gostar, nós vamos ser simpatizantes, nós vamos ser aquela multidão que vivia se deparando com os milagres dos outros. Olha, você viu o que Jesus fez ali? Ah, mas não sei, será que é, será que não é, será que é por ele mesmo, será que é por Deus, será que é por Beelzebu, será que não sei o quê, será que ele é o Filho de Deus? Ah, mas vamos seguindo, vamos vendo. E essas pessoas nunca o experimentam, elas veem Jesus, mas elas nunca têm um encontro com Jesus. E nessa noite eu quero falar sobre quando nós temos um encontro, ou como nós devemos agir para ter esse encontro. E eu queria falar, quando nós nos deparamos com Deus, Ele é o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Nós estamos abrindo a porta do sobrenatural quando nós temos um encontro com Ele. Nós estamos abrindo as portas das possibilidades de mudança de vida, de transformação. Mas o que podemos fazer, ou como devemos agir diante desses encontros, ou para
termos esses encontros. E esses encontros, meus queridos, proporcionam transformação, milagre, cura. Pessoas que tiveram esse encontro real com Deus, desde o tempo da Bíblia, mas depois, a gente viu, volto a falar dessa história da Rua Azusa, do William Seymour, e de tantas pessoas que tiveram encontro lá, mas você pensar aqui, você pensar o encontro com meu pai, teve com tantas pessoas, mas falar de um homem que casou com uma mulher maravilhosa, uma mulher de Deus, mas não conseguia deixar o seu vício, a bebida, não conseguia se comprometer com Deus, mas porque teve um encontro com Deus, de embriagado se torna um pastor. É isso que encontro com Deus faz, é encontro para transformação, para mudar. De um casamento que não ia tão bem, de infelicidade, de repente um casamento que se transforma num livro, que se transforma em legado para as futuras gerações. É isso que o encontro com Deus faz, ele muda, ele transforma família, ele transforma gerações, ele transforma a cidade, ele transforma a igreja, ele transforma tudo. E eu não sei por que ainda o ser humano insiste em não ir de encontro com esse encontro. Eu não sei porque as pessoas, todo mundo acredita, todo mundo sabe quem Deus é, o que Ele pode, mas parece que a gente gosta de ser a multidão. Quando que você vai escolher ser a mulher samaritana? Quando você vai escolher ser a mulher do fluxo de sangue? Quando você vai escolher ser o cego Bartimeu, que se for necessário vai gritar? Quando você vai escolher ser um Zaqueu, se for necessário até subir numa árvore? Eu quero nessa noite te encorajar a ser, porque essas pessoas que foram além, eles receberam o que ninguém recebeu, o que a multidão só via, eles só palparam, eles tomaram posse, eles realmente receberam, eles viram o sobrenatural. E eu queria, para demonstrar o que fazer, o que podemos fazer, como devemos agir, para receber tantas coisas que o Senhor tem para nós, e Ele vem ao nosso encontro. Primeiro, como agir, demonstrar um interesse real, um interesse genuíno para com esse encontro. Porque as pessoas querem, mas eu quero dizer que querer e demonstrar que quer, são duas coisas diferentes. Eu quero, beleza. Então o que você faz? O que precisa fazer? Ir lá na igreja? Eu vou lá na igreja, está rolando culto, a pessoa está aqui, ó. Está com interesse mesmo, hein? A pessoa está aqui, está olhando o pastor, está assim a cabeça. Eu nunca esqueço de um teatro que o pessoal, eles fizeram, precisa repetir aquele teatro lá. Eles descobriram uma máquina, alguém estava descobrindo uma máquina, um teatrinho aqui, que lia, que ouvia o pensamento das pessoas. E daí testaram numa igreja, fizeram uma igrejinha assim, e daí a pessoa vinha e colocava nas pessoas que estavam na igreja. Cada coisa que saiu, e eles fizeram, a turma aqui é show de bola para isso. Até o pessoal assim, uma hora melhor foi assim, que colocou, ficou assim, ó. Aquela hora não estava passando nada, estava um vento, não estava nem prestando atenção, não dá para saber onde que a pessoa. Tinha gente que estava pensando na novela, tinha gente que estava pensando no cachorro, tinha gente que estava na igreja, mas o interesse estava longe. O interesse estava, é que hoje é quinta, mas no domingo, amanhã, como que aquele boleto vai vencer e assim por diante. Interesse, quero dar um exemplo aqui de Moisés. Êxodo 3, capítulo 3, versículo 1 a 5 na NVI, por favor. Eu hoje não consigo baixar os textos aqui, porque estava problema no Wi-Fi, no internet em casa não estava funcionando, hoje não consegui baixar os textos aqui, então se puder projetar aí, Êxodo 3, de 1 a 5, por favor. Demonstrar um interesse com esse encontro, com aquilo, com o chamado, com aquilo que Deus tem para você. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro.
Moisés estava trabalhando, estava pastoreando as ovelhas, fazendo aquilo que ele acostumou fazer durante 40 anos. Ele já não era mais o príncipe, ele já não era mais... Ele era um pastor de ovelha e fazia isso corriqueiramente, todos os dias. E ele estava fazendo isso. Que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Moisés, ele está lá trabalhando, mas de repente ele vê algo diferente. Ele vê uma árvore, um arbusto que ele estava acostumado a ver, pegando fogo, mas dessa vez era diferente. A árvore não queimava, ela não se consumia como algo que queima e de repente vira cinzas, vira carvão. Não, aquilo, ele percebeu que era algo diferente. Ele falou: opa, tem um vento soprando diferente, deixa eu ir ver. De repente ele para o que ele estava fazendo. Não, tem algo, não posso perder. Isso não é algo normal, isso não é algo natural, isso é algo sobrenatural, isso é algo para além da minha compreensão, isso é algo divino. E ele chega, ele deixa tudo, ele começa a perceber, e de repente vem um chamado: Moisés, Moisés. E ele: eis-me aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é sobre essa questão e eu falei, se você pegar todos os chamados, eu falei, ministrei com os líderes lá, sobre o chamado de Eliseu. Elias passa, Eliseu estava arando a terra, estava trabalhando, mas ele para. São pessoas que têm a capacidade de, mesmo na vida natural, e a gente não pode parar porque você trabalha, você tem que cuidar da família, você tem 1000 coisas para fazer, mas são pessoas que não estão alheias ao que acontece paralelo a isso. Nós trabalhamos, nós temos uma vida aqui, mas nós não somos daqui, nós temos que estar conectados com o céu, com aquilo que Deus fala, com o espiritual. Tem muita gente que, por causa da correria do dia a dia, não consegue parar e prestar atenção no chamado de Deus. Não consegue prestar atenção que Deus está chamando você para ir para o teu quarto, você para ir passar um tempo com Ele, quer falar com você através da sua palavra, quer ter um tempo com você, para você perceber que você está aqui muito mais para trabalhar, muito mais do que apenas para ganhar dinheiro, muito mais do que apenas para curtir essa vida. Você está aqui para ser um representante do reino dEle, para a glória dEle. E não dá, se você só ficar olhando para as ovelhas, só para o teu trabalho, só para a tua casa, você não vai. E daí você vai: não, eu vou parar, vou olhar o que é, agora é dia de ir na igreja, então eu vou lá na igreja. Mas estou com o olho nas ovelhas, eu estou com o pensamento nas ovelhas, eu estou aqui, o pastor já falou meia hora, meu Deus do céu, eu não aguento mais. Daí, de frente de um jogo, a gente fica 2 horas. Não, mas jogo é legal, jogo é legal. Mas não sei se vai levar você a viver o sobrenatural de Deus. Eu gosto de jogo, eu gosto de filme, mas eu quero dizer que essas coisas não vão me levar para onde Deus queria levar Moisés. Moisés, tá legal a tua vida, mas você não está afim de ter um upgrade? Eu estou afim de levar você para além de ver apenas ovelha, apenas pasto. Eu estou querendo levar você para dar um rolê, para você ver cair fogo do céu. Eu estou afim de levar você a ver mar se abrir. Eu estou afim de você ver cair pão levar você para ver cair pão do céu, para você ver o que eu faço com o exército mais poderoso da terra, com você levantando esse cajado só. Você topa viver isso comigo? Já pensou se Moisés não
prestasse atenção, o que ele ia perder? Já pensou se Moisés ficasse no celular, da Netflix, ficasse só nesse mundinho? Ele teria perdido, depois de 4 mil anos, a gente está falando dele hoje. O que você tem perdido por não se interessar pelas coisas eternas, pelas coisas que Deus tem te chamado, mas porque você não consegue se interessar genuinamente, não consegue se interessar pela palavra de Deus, como você se interessa por tantas coisas, pelo celular? O que você tem perdido de viver os milagres, as maravilhas, como eu tenho visto alguns jovens viver, experimentar coisas extraordinárias? Eu estou correndo atrás disso, porque eu quero ser um Moisés dessa geração, eu quero ser o Josué dessa geração. Você está querendo ser o quê? Você está querendo ser só o Elon Musk dessa geração? Você está querendo ser a Shakira dessa geração? Que daqui 10 anos ninguém lembra quem que é? Começa, vai no, e daí é para gente igual eu, já um pouco mais velha. Vai pro YouTube, está cheio, digita lá, famosos dos anos 90. Você vai ver quantos famosos que a gente... Nossa, é verdade, olha isso aqui. Nossa, você lembra? Onde está? Sumiu. Agora pega as pessoas que se comprometeram com Deus nos anos 90, o que Deus está fazendo, está sendo Moisés agora. Porque quando a gente para ouvir e prestar atenção no chamado de Deus, a gente nunca vai perder, pelo contrário, Deus quer nos tirar de apenas tocar a ovelha para começar a tocar o povo dele, para conduzir o povo dele para a terra prometida, para a terra que mana leite e mel. Ele quer chamar você para conduzir um rebanho. Pedro, tu me amas? Então apacenta o meu rebanho, apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, foi boa essa pescaria, mas agora deixa tudo isso daí, porque agora eu vou fazer você virar um pescador de homens. Deus tem chamado a gente para coisas maiores. Paulo entendeu isso. Paulo era o capitão, ele tinha acesso aos reis, aos imperadores. Ele chegava, dá carta aí que eu quero matar todos os cristãos. O pessoal dava, ele mandava. Ele era o cara, ele tinha currículo. Ele fala lá depois, eu considerei tudo isso como esterco para poder me tornar o Moisés da minha geração. Assim como lá em Hebreus fala, Moisés preferiu deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, de ser o Faraó da época, para ser o príncipe de Deus daquela época. Deus tem chamado gente aqui para ser príncipe de Deus, mas para isso a gente vai precisar começar a ter uma atenção genuína. A gente vai ter que parar diante da sarça e falar: tire as sandálias, deixe o arado do Pai, queime as carroças, queime os bois. Comece a perceber que tem algo mais do que esse mundinho que ensinaram que para você que é só o aqui e agora, tem muito mais. Eu gostaria que essa igreja começasse a experimentar o sobrenatural. E a gente só vai começar a experimentar o sobrenatural se a gente parar diante da sarça e começar a falar: Senhor, eis-me aqui. O Senhor está chamando. Quando eu estiver aqui na igreja, eu vou estar falando: eis-me aqui, de coração inteiro, de coração aberto. Fala que o teu servo ouve. Nas cartas de Apocalipse, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, porque tem muita gente que não para ouvir, não tem tempo, não consegue se concentrar e está perdendo. Quem tem ouvido, quem tem parado diante da sarça, não só na igreja, mas às vezes na casa. Deus está chamando você na tua casa, mas você não tem tempo. Deus está chamando você nos mínimos, em vários lugares, você não tem tempo. Primeira coisa, você quer ter um encontro, você quer se deparar com Deus, não como uma multidão, mas como essas pessoas, como Moisés, como José, como Josué, como alguns do Novo Testamento, que eu comece a dar atenção para Ele. Comece a trabalhar, continue trabalhando, continue fazendo, continue sendo o melhor funcionário, sendo o melhor pai, sendo o melhor filho, sendo o melhor cidadão aqui dessa terra. Mas comece a aguçar o teu ouvido para o céu,
para as coisas espirituais, porque daí você vai começar a viver coisas sobrenaturais. Você vai experimentar milagres sobre a tua vida. Amém? Deus queria levá-lo a viver coisas extraordinárias, falando a respeito de Moisés, mas para isso ele precisaria prestar atenção, se interessar de verdade. Deus tem desejado levar essa igreja para viver coisas maiores, mas para isso a gente vai precisar aguçar o nosso ouvido e começar a prestar atenção de verdade na sua voz, ficar atento ao movimento da nuvem, porque se a gente seguir, a gente vai ter maná, ter calor na hora que esfriar, a gente vai ter provisão, direção, a gente vai ter tudo o que Ele é para nós. Amém? Segundo, o que nós precisamos ou devemos fazer, ou como devemos agir para experimentar tudo que Deus tem para nós, viver uma fé que supere os obstáculos, viver uma fé que supere os obstáculos. Para isso eu queria exemplificar a mulher do fluxo de sangue. Eu poderia pegar aqui Zaqueu, eu poderia pegar aqui o cego Bartimeu, eu poderia pegar tantas pessoas, mas escolhi a mulher do fluxo de sangue, porque tem uma frase que tem que nos dirigir dela aqui, meus queridos. Para isso eu quero convidar você a abrir Marcos 5, de 26 a 29. Marcos 5, de 26 a 29, essa mulher estava há 12 anos padecendo com fluxo de sangue, que não parava mais. Naquela época a mulher já era tão complicado a vida da mulher, porque no período de fluxo de sangue dela, no período menstrual, ela não podia ter uma convivência normal, o marido dela não podia tocar nela, ninguém podia tocar nela, porque ela era considerada impura nesses dias. Agora imagine, em vez de ficar um tempo, 5 dias, uma semana por mês, ela há 12 anos, ela era considerada impura, ela não tinha vida social, ela não tinha vida amorosa, ela não tinha nada, talvez já tinha perdido o marido, talvez já tinha perdido tudo. E há 12 anos sofrendo, e fala o texto anterior, se você quiser ler, anterior fala que ela já tinha sofrido com médicos, não sei se com médicos charlatões, ou até mesmo a medicina da época não conseguia resolver. E ela se frustrou, ela estava batida, ela estava triste, ela estava desesperada. Mas fala que ela, ouvindo falar que Jesus ia passar naquele lugar, depois de frustração, depois de tudo, ela correndo risco de várias coisas. Se ela tocasse em alguém, ela poderia ser apedrejada, porque ela estaria desrespeitando a lei. Naquela época era tudo muito rigoroso. Ela estava correndo risco de ser apedrejada, ela estava ignorando todas as decepções, as frustrações, mas ela fala algo fantástico. Marcos 5, 26 a 29, ela diz assim: ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele. Ela sai da casa, ela vai até uma multidão, ela se embrenha, com certeza ela vai relando nas pessoas, mas de uma maneira sem ser percebida, talvez disfarçada, talvez com coisas no rosto, com lençol, para ninguém perceber, inclusive o próprio Jesus, porque ela, no mesmo tempo que ela queria tocar em Jesus, ela não podia, por isso que ela toca e tenta não ser percebida. Por isso que Jesus, mas quem me tocou? Ela não queria, mestre, me ajuda, porque ela não queria ser percebida, porque isso ia ser ruim para ela. Mas daí ela chega por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. 28, olha só. Porque pensava. Eu poderia trocar esse pensava, porque cria, porque acreditava, porque tinha fé, que se tão somente tocasse em seu manto ou nas suas vestes, ficaria curada. Isso é muito forte, meu querido. Uma mulher que estava sofrendo desse jeito, já tinha se frustrado com tantas pessoas,
Você imagine pessoas, não, ó, você quando você fica doente, você já viu, né? Não, vai nesse médico é bom. Não, agora esse é. Não, agora toma esse remédio. Não, toma esse chá. Toma, e nossa, tem hora e nada passa, tem hora que você fala assim, alguém vem, ó, faz isso. Ah, tá bom, obrigado. Você sabe essa coisa assim? Não, mas ela dessa vez, ela poderia, porque ela já tinha perdido tudo, ela podia falar assim, Jesus, tá bom, ó, deve ser mais um desses aí. Não. Ela encara Jesus de uma maneira totalmente diferente. Esse vale a pena eu me arriscar. Esse, porque, não, mas eu não preciso de nada. Mas o que você vai fazer? Você vai falar para ele, se alguém te notar ali, você vai ser apedrejada. E você vai pedir para ele não vai tocar, não vai poder. Não, ninguém precisa me tocar. Se eu tocar nas vestes dele, eu tenho certeza que eu já vou ser curada. Gente, isso sabe, a gente hoje fica, não, eu preciso ver, se eu não me arrepiar, se eu não ver alguma coisa, se o pastor não orar e eu não cair, se não acontecer, se não sentir alguma coisa, se não passar alguma coisa, parece que nada acontece, e aquilo que eu falei, muito disso porque ela via Jesus como um profeta, esse mesmo Jesus passou na sua terra, e o pessoal lá tinha gente com problema, mas Jesus não é um profeta, Jesus é o filho de Maria, filho de José, os irmãos dele aqui. Não, ela cria porque sabia que ele era enviado de Deus. Aquilo que eu estou falando para a célula, para todo mundo, eu quero dizer que nós somos os enviados de Deus hoje. Quero dizer que eu sou enviado de Deus aqui. Mas você também, se você crer, se você tomar posse, porque ele não fala assim, aos pastores, vocês têm que ir para o mundo inteiro, ensinando, e daí vocês têm que fazer, porque se vocês forem crerem, esses sinais seguirão aos que, não é aos pastores, é aos que creem, aos discípulos que forem para o mundo, não é só pastor, é para os discípulos que crerem. Então tem gente aqui, aquele que crê, que é um discípulo e que tem que ser enviado, então na tua célula, eu quero evangelizar, eu quero ser uma testemunha, eu creio que Jesus morreu e que o poder não é meu, é dele, que na cruz do Calvário, no sangue dele, no nome dele, há um poder que flui dele para mim, porque ele delegou isso, quando ele falou, toda autoridade me foi dada, por isso vão e façam, ele está falando assim, porque essa autoridade o Pai me deu toda, não é um pouco, uma parte, ele me deu toda a autoridade, e agora vocês têm que ir, e eu estou repassando para você, e esses sinais, que sinais? Tudo que vocês me viram fazer, esses sinais vão seguir vocês, e quem receber vocês, recebem a mim, quem recebe a mim, recebe o Pai. Essa mulher recebeu porque cria que Jesus era enviado do Pai. Hoje pessoas recebem de homens que elas olham e falam assim, esse é enviado de Deus. Porque se olhar e falar, é o pastor. Não é, piorou, não é nem o pastor, é o irmão fulano de tal. Não, é o irmão, é o enviado. Eu falei, eu sou abençoado demais. Eu falo aqui, vira e mexe, a gente tem reunião de liderança aqui. Os líderes sabem como que tem vezes que eu chego para a reunião cansado. Eu chego às vezes até desabafo. Sabe, hoje eu sou pastoreado pelos líderes. Eu tenho vezes que eu chego aqui assim, meio assim, dou umas desabafadas, os líderes... daí a gente começa, de repente, a hora que eu termino a reunião, parece um leão. O que aconteceu? Eu recebi dos enviados de Deus, eu fui abençoado pelos enviados de Deus, eu recebi a unção que estava sobre eles. Ai, pastor, é isso daí. E daí, às vezes, tem gente na célula deles que não recebe. Por quê? Porque não, eles são pessoas de Deus. Agora, também tem gente que não recebe do pastor, por quê? Não, o pastor, ele, vou parar de falar, mas tem defeito, e tem, a gente tem. Mas o que flui de nós não é por causa de nós. Como diz Paulo, nós somos apenas vaso de barro, mas que carrega um tesouro. O que flui, o poder não está no vaso, o poder está no tesouro, no óleo, na unção que vem de Deus. E essa mulher cria que se tão somente tocasse nas vestes do Senhor,
E o que ela faz? Essa fé a leva a superar todos os obstáculos. Ah, não, mas e se? E se acontecer isso? E se me pegarem? E se não sei o quê? E se alguém olhar? E se alguém não sei o quê? Não, eu sei, nada vai me fazer parar, nada vai me fazer perder, porque eu sei que se eu encontrar e se eu tocar, eu vou ser abençoado, eu vou ser curado, eu vou receber o milagre. Tem muita gente que não chega, ele às vezes até se atenta, ele presta atenção, ele quer, mas às vezes é um olhar do irmão já, não, por que você parou, desistiu? Não gostei, um dia eu fui lá, a pessoa nem me cumprimentou. Nossa, tua fé estava, você estava interessado em Deus mesmo, né? Se a pessoa não te cumprimentou, meu querido, não, eu tive um problema, porque a minha família, porque não sei o quê. Gente, sabe, aqueles que enfrentam, aqueles que recebem tudo aquilo que Deus tem para si, são aqueles que eles enfrentam, se precisar subir numa árvore, eles sobem. Não, Bartimeu, fica quieto, você está atrapalhando aqui. Não, eu não posso, eu vou continuar gritando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Bartimeu, fica quieto. Jesus, não vou parar, eu não vou parar, eu não sou daqueles que retrocedem, que param por meio do caminho. O problema é que muitos de nós, muito dessa igreja, da nossa geração, ao primeiro sinal, eu fui lá, mas eu fiquei num lugar ruim, eu fiquei num lugar desconfortável, eu fui, mas orei uma semana e não aconteceu, eu gritei, eu chorei, eu fiz, eu fiquei 3 meses sem namorado, já fiquei carente, eu precisava, Deus não mandou, estava demorando muito, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso dar uma de Sara e colocar Agar na parada, e atrapalhando, e daí depois fica lá na frente, Deus, o que me ajuda? Não está perdendo a bênção simplesmente porque você não tem uma fé que supera o obstáculo. E eu quero dizer o seguinte, para nós conquistarmos e termos um encontro com Deus genuíno, a gente precisa ter fé que supera o obstáculo. Porque Deus é isso que Ele espera de nós. Porque Ele não dá coisas especiais para criança. Criança não pode dirigir carro. Criança não pode exercer cargos de responsabilidade. Criança não pode cuidar dos outros. Criança não pode ter algumas coisas porque senão começa a fazer outros sofrerem. Sabe? Então, Deus tem que falar assim, tem que aprender um pouquinho. Porque senão amanhã depois vai desistir. Cansei. Não está confortável para mim. Olhou, não olhou. Sabe, tudo assim. O povo de Deus, daí você entende porque Ele permite Moisés ficar 40 anos no deserto antes de se tornar um príncipe do Senhor. Daí você entende porque Ele permite José passar 12 anos entre escravo, entre prisioneiro, depois de tanta reviravolta na vida, mas de José sonhar, ter um sonho, Deus mostrando, vou te colocar numa posição de honra. José sonha e acorda e começa a viver um pesadelo. Falou, cadê o sonho? Não, é que aquilo é o que você vai viver, mas você é um menininho mimado ainda, você precisa passar, você precisa crescer, você precisa aprender. Porque senão se eu te colocar lá, a primeira coisa você vai desistir, você vai quebrar, você vai machucar e assim por diante. A igreja de hoje não está preparada para viver o sobrenatural, porque se amanhã depois alguém for curado, já vai achar, você viu? Que legal, não. Eu quero dizer que a glória de Deus pesa, a unção de Deus custou o filho dele ser sacrificado por mim e por você. Profetas tinham uma vida, você vai lá, vai estudar, vai ver o que Elias passava, o que Eliseu passava, vai lá ver o que Pedro passava, até a sombra de Pedro curava. Paulo, olha o que Paulo fazia, vai lá ver Paulo falando, eu trago as marcas de Cristo, vai lá ver quais são essas marcas, naufrágio, abandono, chicotada, prisões, açoites e feras, tantas coisas. Você acha que um dia um menino quis
começar a dar trabalho na primeira viagem dele, ele falou: ó, filho, ó, João Marcos, ó, você não está preparado para viver isso não, fica aí, tá certo que depois lá na frente, ó, João Marcos, agora acho que tá na hora de você voltar, porque eu estou precisando. Mas é assim, nós precisamos crescer. E eu estou falando isso por quê? Porque eu sinto de verdade que está na hora da igreja começar a ir para um outro nível, meus queridos. Eu tenho falado para todos, Deus está querendo ter um encontro conosco, Deus está querendo nos encontrar, Deus está querendo revelar a nós os seus segredos, Ele está querendo revelar a nós coisas especiais. Eu falei, quanto mais, eu estou falando isso com vocês, e eu já estou experimentando algumas coisas, estou falando no retiro, falei no retiro de jovens, dos líderes lá, eu falei, a gente começa a falar, e Deus, eu falei, não quero perder mais oportunidade nenhuma. Hoje eu estava com uma pessoa, a Nilva viu, falei, não falei depois que eu fui conversar, mas de repente a pessoa falou o nome dela, já baixou uma revelação assim de Deus, assim dessas bem reveladas, assim, sabe, bem no pé da orelha, assim. E eu comecei a falar coisas assim, ó, você já ouviu isso da tua mãe falava isso, teu pai falava isso, então eu quero confirmar isso, o negócio é isso. A pessoa tremia igual vara verde, a pessoa ficou assim, ó, não conseguia nem se mexer, parei de falar, tive que dar um abraço na pessoa para ela de repente voltar, tá tudo bem, eu já ouvi isso. Deus sempre, eu tento correr de Deus, mas pelo jeito não tem jeito mesmo. Domingo eu estou lá na igreja, espero que esteja. Falou, não, você vai me, eu falei, de verdade, quero falar isso. Não, ele falou, não tem mais jeito. Ele falou, o que ele falou? Não é a primeira vez. Deus está vindo atrás de mim, não é a primeira vez. Deus, não dá mais para correr de Deus. Ele falou, tudo que você falou, Deus já tinha falado para mim. Então, porque eu comecei falando, eu falei, mas isso, tua mãe, ele falou, minha mãe fala isso, porque eu falei, tua mãe já falou isso. Ele falou, minha mãe fala isso todo dia para mim. Então, daí o que foi isso? Daí uma pessoa dessa volta para a igreja. E daí não é só a pessoa, volta a família, tudo. Agora, se eu fico quieto, se eu estou assim, eu não estou querendo ter esses encontros com Deus. Porque isso é um milagre. Não é milagre, não é só ver cego enxergar, é ver família restaurada, é ver gente voltando para a casa dele, para a casa do pai, é ver aquilo que Deus está fazendo. E isso é o último ponto que eu quero falar para você. O que nós devemos fazer? Ter uma vontade de levar todos a conhecer Jesus. Uma pessoa que encontra, que sente tudo isso, não tem como ficar quieto. Você pega Moisés, você acha que Moisés não queria falar para todo mundo desse negócio da sarça? Não, gente, você não tem noção. Eu um dia estava lá pastoreando, estava lá com as ovelhas, de repente vejo do lado uma sarça, uma árvore, começa a tacar fogo. Eu acho que ele contava para todo mundo isso. Se fosse eu, contava para todo mundo. Você não contava? Eu tive uma experiência, eu já estou contando para vocês. Eu quero, quem tem experiência, eu quero contar. Ontem fui lá, tive uma experiência lá, contei para vocês. Você come uma coisa gostosa, você quer contar para todo mundo. Você assiste um filme legal, você quer contar para todo mundo. Quando você começa a namorar, ele falou isso, ele gostou, você já vai lá falar para amiga, ele falou, assim. E daí você tem um encontro com Deus e fica assim. Como foi o culto hoje? É verdade, fui na igreja, né? É que não foi tão legal como comida, como namorar. O encontro com Deus não é tão legal assim, né? É porque na verdade, a gente só está sendo multidão. Porque a multidão talvez saía porque não tinha experiência. A multidão saía diferente do que saía a mulher do fluxo de sangue. Você tem noção de como saía essa mulher do fluxo de sangue, como que ela voltou? Você acha que ela falava para todo mundo a experiência dela ou não? Está difícil de interagir com o pastor? Você acha que ela saía e queria contar para todo mundo ou não? Lógico, um negócio desse é para contar. Você pega lá, por que você acha que Jesus ficava ainda falando,
não conta, não fala para todo mundo, porque aquilo era só estratégia, porque Jesus sabia que você quer fazer uma pessoa falar, e falar, não fala. Não faz, aquilo era estratégia de marketing, porque ele sabia que tinha que, não, peraí, a pessoa sai desesperada, eu não andava, agora eu ando, nem precisava, todo mundo via, mas e assim por diante. Agora a multidão, você fui lá com uma dor na coluna aqui, mas fiquei lá de longe olhando, meio assim, daí vi curar 2, 3, 5, 10, eu aqui, nossa, foi legal, e aí, como foi? Foi legal, e aí? Legal. Não vivi no... Agora, quando você tem experiência, você quer compartilhar. Isso me leva a crer que está faltando experiência. Por isso que eu creio que a gente tem ouvido muito, mas tem experimentado pouco. Porque quando a gente experimenta, a gente quer compartilhar. A experiência da mulher samaritana. João 4 tem aquela mulher samaritana que já estava no seu 6º casamento, no seu 6º caso, não sei, marido, e daí Jesus começa a falar com ela, começa a entrar no assunto de água, mas daí já vai no estômago, né? Já dá uma assim, chama teu marido lá, então não tenho marido, daí Jesus, falaste bem, porque já tivesse 5 e esse que você está não é teu, né? Vejo que és profeta, né? Até hoje a gente brinca, né? Qualquer coisa, vejo que és profeta, hein? Vejo que o senhor foi na veia, hein? E daí ele vai para um assunto, você está aí porque você está vazia. Se você experimentar da água que eu posso te dar, você nunca mais... Você vai ser satisfeita, você não vai precisar ficar indo de relacionamento em relacionamento, procurando homem aqui, homem ali, porque, na verdade, tudo isso que você está procurando não é... Você está procurando felicidade em lugar errado. Eu posso te oferecer felicidade. A água que eu te oferecer vai ser um negócio que você nunca... E ela começa a ficar extasiada e fica... Aquele encontro impactou tanto ela, que gerou algo... Coloca aí João capítulo 4, versículo 28 a 30. João capítulo 4, de 28 a 30. E depois o versículo 39 a 42. Primeiro o versículo 28 a 30, depois o versículo 39 a 42. João 4, 28 a 30 primeiro. Então, deixando o seu cântaro, ela foi buscar água. E naquela época não era fácil. Tinha que pegar e deixar a casa, a cidade, ia para onde tinha poço. Ela até esqueceu o que ela foi fazer. Foi tão impactada com aquele encontro. Mas e a água? Filho, deixa a água. Eu encontrei eu fui atrás de uma água, encontrei uma água 10 vezes melhor, uma água que nunca mais vou ter sede, que a outra água depois a gente vê. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse a quem? Disse a quem? Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Ela levou uma cidade. Ela não falou para 1, para 2, não falou só. Ela saiu. Gente, eu encontrei. Eu acho que é o Cristo. Vamos lá. É melhor do que uma comida boa, é melhor do que um filme bom, é melhor do que tudo isso que a gente fica, é melhor do que um namorado legal, é melhor do que um relacionamento, é melhor do que tudo. Eu encontrei Jesus, o Filho de Deus, aquele que vai morrer no meu lugar, aquele que preparou uma eternidade para mim. Isso tem que mexer com a gente, isso tem que fazer a gente virar mais do que espectador de igreja. Se isso não mexer com a gente, a igreja vai continuar sendo irrelevante nessa terra. Qualquer grupo minoritário vai fazer mais barulho do que a igreja. Porque parece que o que movimenta eles gera mais paixão do que aquilo que nos movimenta. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Olha só,
isso é fantástico. Muitos daquela cidade creram nele por causa do testemunho da mulher. Ou seja, se não fosse aquela mulher ir lá falar, muitos não creriam nele. Dá para entender? É só fazer uma interpretação de texto aí. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Se isso é verdade, se não fosse o testemunho dela, muitos daquela cidade não teriam crido nele. Muitos de Pirajuí creram nele por causa do testemunho dos discípulos de Jesus aqui dessa cidade. Agora, se não for assim, talvez muitos não venham crer nele por causa da falta de testemunho dado pelos discípulos dessa cidade. Ele me disse tudo o que tenho feito, ou seja, ela testemunhou o quê? Ela deu aula de teologia, ela falou, não, na Bíblia está escrito, falou o que ele falou, foi uma conversa, foi um encontro que eu tive com ele. Se você tiver um encontro, se você relatar um encontro que você teve com Deus, você já viu gente que come com boca gostosa? Sabe o que é comer com boca gostosa? É aquela pessoa que acabou de comer, mas você vê ela comendo, você vai lá ver, a pessoa que come arroz, feijão, mas está comendo, você vê ela comendo, dá vontade de você comer aquilo que ela está comendo. Você nem sabe o que é. Eu lembro, não sei quem que falou, eu lembro que era um avô, e a mãe levava as crianças, as netinhas, para comer com o avô, porque a mãe tomava um baile para, não, come, não, ninguém fazia comer. E o avô, elas comiam, as netinhas comiam. Daí um dia o avô contou o segredo. E qual é o segredo? Não, pai, mas você tem que ensinar. Como que o senhor faz para elas comerem? Porque elas, não, aqui comeram um pratão. Mas do quê? De arroz, feijão e salada. Arroz, feijão e ovo. Arroz, feijão e carne. Não pode ser. Nós não comem arroz, não comem, não, tal. Mas o que você faz? Não faço nada. Eu coloco meu prato e como perto delas. Daí elas ficam, vô, o que o senhor está comendo? Vô, o que o senhor está comendo? Dá um pouquinho. Daí eu vou lá, faço o pratinho dela, igual eu faço o meu, elas ficam comendo do meu lado. Por quê? Daí ele falou, é porque eu como com boca gostosa. Eu não preciso forçar ela a comer. Eu só como de uma maneira que a pessoa fica com vontade. Talvez a gente não vai precisar, aceita Jesus, Jesus é legal, Jesus, não vai ter fio de ninguém que vai querer experimentar Jesus. Agora, se você vive Jesus de uma maneira gostosa, as pessoas vão falar, o que é isso? O que você está vivendo? Por que você está vivendo assim? O que está acontecendo? É Jesus. Dá um pouquinho. Simples. Não é assim? Não tem que ficar, não, porque você tem, isso é errado, isso é certo, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Parece essas mães que ficam, não, tem que comer. Não, seja um vô esperto. Viva Jesus de uma maneira gostosa. Conte a tua experiência, que Ele tem mudado, que você não conseguia dormir à noite, mas hoje você consegue dormir porque sabe que Ele está cuidando de você, do teu futuro. Sabe, você não conseguia, você era preocupado, não conseguia pensar o que seria do futuro das suas filhas, dos teus filhos, o que vai ser da vida financeira. Não, eu entreguei nas mãos de Deus, eu estou ralando, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, mas eu sei que Ele está no governo de todas as coisas. Então, nossa, mas é isso? Você parou de tomar aqueles 500 remédios que você tomava? Não, parei. Por quê? Não, porque isso daí já passou toda aquela crise minha. Mas como? Porque hoje minha vida está em Deus. Deus, Ele cuida de mim, cuida da minha casa, da minha família. E aquela enfermidade? Aquela enfermidade, eu orei e Deus realizou um milagre. Mas por quê? Porque eu criei que Ele pode fazer todas as coisas. Não, e se Ele curou? Não, eu estou fazendo tratamento. Ele está curando através dos médicos, que Ele usa também. Usa médico, medicina, usa tudo. Mas tudo é Ele.
Aqui não tem, não, eu falei de remédio, porque às vezes, hoje tem um exagero absurdo. Estão exagerando desses remédios ansiolíticos, porque está todo mundo ansioso. E daí você vai, então, qualquer coisinha que você tenha, estão brincando disso daí. Eu acho que tem coisa que precisa atrapalhar, o hormônio está desregulado, precisa regular. Eu creio na ciência e Deus que fez o homem intelectual, com intelecto, a capacidade. Mas eu, de verdade, até médicos mais experientes, médicos, psicólogos, psiquiatras, cristãos, eles concordam. Hoje é um abuso, porque a pessoa não consegue descansar. Porque a pessoa, é mais fácil, eu não consigo entregar, confiar que Deus está cuidando. Então, se eu não consigo isso, eu tomo um remedinho. Você não consegue descansar, acreditar que Deus está cuidando? Não, eu não consigo. Então, dá um remedinho que, já que eu não consigo descansar, não consigo confiar, não consigo ter fé, dá aquele remedinho. Mas aquele já não está adiantando, então dá 2. Aumenta a dose. Agora dá mais 4, dá um de manhã ou à noite, e assim por diante. Chega um momento que daí depois, chegou no momento desse, não tem que parar não, tem que ter um controle médico para saber, mas tudo isso é porque o homem tem se afastado de Deus, de alguma maneira de não acreditar, de não ter fé, e principalmente por não viver o que Ele tem para nós. Ele tem uma vida feliz, com problemas que vamos ter, enfermidade, mas se nós começarmos a viver um Jesus com boca gostosa, as pessoas vão querer. Mas para isso a gente precisa literalmente experimentar. Para experimentar a gente precisa dar atenção, prestar atenção, nos dedicarmos. Para isso a gente precisa ter uma fé que enfrente barreiras, que supere os obstáculos, que supere não gostei, fiquei chateado, desanimei, estou cansado. Meu querido, você nunca vai encontrar Jesus. Você é aquela multidão que ficava, mas tem uma multidão na frente. Faça igual Zaqueu, suba numa árvore. Mas não sei o que, teve gente que falou que não era assim, não sei o que. Comece a gritar, mas o importante é você ter contato, você experimentar Jesus, porque depois que você experimentou, você vai se tornar essa mulher samaritana, e é inevitável. Não tem ninguém que tiver uma experiência com Deus genuína, com Jesus, com o Espírito Santo, ele não consegue mais se calar, ele vai compartilhar. E se todos nós, se essa igreja, na sua plenitude, todos tiverem um encontro genuíno com Jesus, essa cidade, em 2, 3 anos, a cidade inteira está rendida aos pés de Jesus. É isso que Deus quer. Marinho, você acha? Não, ele fala que não quer que nenhum se perca. Essa é a vontade de Deus. Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém, ele veio, esse tão grande amor é para mim, para você, é para o meu vizinho, é para o meu pai, é para minha mãe, é para o meu tio, para minha prima, é para o meu amigo, é para o meu inimigo. E meu inimigo precisa ver através da minha vida, da tua vida, e que para a glória dele nós possamos viver isso em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar, tem aí o louvor, está aí na posição ou... Pode ser do amor aí, que cantou a última. Ousado amor. Você pode se colocar em pé. Que você possa realmente perceber esse amor maravilhoso que Deus tem por nós e dar a devida atenção, não só aqui, mas na sua casa. Comece a perceber para onde Ele está querendo te levar, Ele está te chamando. Que você possa superar as barreiras, crer que Ele pode. Eu não consigo superar isso, eu não consigo vencer isso. Você não consegue mesmo, é Ele. Você precisa crer nele, não em você. Se você crer em você, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Mas creia que Ele pode. Se você tocar nele, se você realmente se esforçar, se você superar todas as barreiras para chegar nele,
tocar nele, meu querido, você vai ter um encontro maravilhoso. E daí todos vão perceber na tua cidade, no teu trabalho, na tua família. E daí você vai começar a ter uma vida que vai ser irresistível. E você vai se tornar o profeta dessa geração, para a glória do nome dele, amém? Você pode cantar essa música enquanto a gente vai estar orando.